Oi, pessoal! As atividades ainda não estão liberadas no nosso estúdio, mas eu resolvi fazer esse vídeo para estar explicando um pouquinho sobre o que vai estar acontecendo, sobre o que tem nas nossas aulas do estágio 5. Só vou colocar uma colocação rápida. Não será feito a regência, né? Mas, para quem quiser fazer as observações em sala de aula, está lá liberado. São 32 horas, ou seja, 8 dias, 4 horas por dia, em uma única turma que você vai estar escolhendo, de primeiro ao quinto ano, pois o nosso plano de aula interdisciplinar deve estar focado em turmas de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Lembrando que nós faremos 4 atividades e não 2, como algumas pessoas têm falado, porque é uma atividade para português, outra atividade para matemática. Essas até têm que ser impressas para serem entregues aos alunos. E tem a atividade coletiva e uma atividade lúdica que também temos que estar desenvolvendo para estar aplicando em sala de aula. Então são 4 atividades relacionadas ao mesmo tema, ao mesmo livro, uma mesma literatura que você vai estar escolhendo. Então eu vou estar falando um pouquinho o que tem em cada aula, tá bom? Vamos lá então para as aulas, tá? Na aula 1 foi falado sobre modalidade de ensino. Imagino mais pela questão dos questionários, né? Apesar que a gente já está careca de saber. Mas foi falado, tá, pessoal? Na aula 2 é o que fazer no estágio 5, dando ênfase pela questão de se você quer fazer observação ou não, independente, você pode estar escolhendo, você não vai estar dando aula fazendo regência, tá? Regência foi cortado nesse módulo, pela questão do Covid ainda. Então, se você quiser fazer observação, são 8 dias, 4 horas por dia, para dar um total de 32 horas. A grande diferença para quem vai fazer as observações e para quem não vai é a questão de correr atrás da documentação, porque a atividade é a mesma. Na aula 3 foi falado sobre a elaboração do plano de aula, colocado alguns pontos importantes que devemos nos atentar. Também a questão da escolha da literatura, de recursos, como fazer as atividades de registro, a questão de letra e estética, o que é mais indicado para cada ano. Lembrando, primeiro e segundo ano, o pessoal mais ainda pequenininho, né? Então aquela questão de histórias mais clássicas, mais infantis. Já terceiro, quarto e quinto ano já é uma outra idade. Não adianta tu querer contar, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho para um quarto, quinto ano, que não vai dar certo. Eles vão rir da tua cara. Então, mas tem os recontos de histórias, tem até da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo que Deixou de Ser Mal e tantos outros ali, que você poderia estar acrescentando nessa tua literatura para terceiro, quarto e quinto ano. Na aula 4 fala sobre dicas de literatura e recursos. Aqui a professora deu ênfase que usam bastante a tal da galinha ruiva, mas tem livros da Ruth Rocha, que ela também indicou. Entre eles, o Bom Dia Todas as Cores, ela deu algumas atividades, alguns exemplos ali na aula. Era uma Vez uma Bruxa, João Preste Atenção, O Gato Xadrez, Fábula Leão e Ratinho, Fábula de Esopo, clássicos, lendas, parlendas e gibi. Então tem bastante informação aí para você estar pegando. Só se atente, como eu disse, a turma que você vai estar pegando, para estar vendo o que você pode estar aplicando para eles lá na BNCC, para poder estar fazendo um plano de aula bem legal. Na aula 5 fala sobre dicas de atividades de registro. Lembrando que são 4 atividades, como eu já falei, né? A de português e de matemática, que obrigatoriamente vão estar lá numa folha timbrada para você entregar para os alunos. Tem que ser elaborada por você. Você pode pegar sim informações da internet, desde que você faça as referências e desde que você não deixe exatamente igual. Então, se você utilizar, você vai precisar utilizar recursos como o Paint e o Photoscape, que também foram passados em aula, que agora eu vou estar falando um pouquinho sobre eles também. Nessa aula também, né, tá mostrando alguns recursos do Paint. A professora pega, vai lá, faz o passo a passo, como também do Photoscape. Vou até colocar aí uma imagem que eu peguei uma folha de um livro no colorido ali, e coloquei ela não no preto e branco, né, no contorno, né? Deu um pouquinho de trabalho. Eu usei o Photoscape para poder deixar o filtro dela ali com preto e branco, e depois eu fui lá no Paint para poder fazer o contorno certinho de onde que não ficou bem feito e apagar a pintura de dentro. Mas ficou muito legal, muito bonito, assim. É algo que a gente pode estar utilizando como atividade de pintura para as crianças, né? Até depende como você for
usar sua criatividade, até em matemática, você consegue estar utilizando essa imagem para ele estar pintando, tá? Na aula 6 vem essa questão das atividades coletivas, deu alguns exemplos como maquete, cartaz, painel de pintura, gráfico, construção de música, nova história. Até foi, eu acho que nessa aula ainda que foi ensinado a fazer uma caixa para ele estar contando história, assim, e tirando os objetos de dentro da caixa, né, caixa surpresa, e as crianças estar contando a história. Então é bem legal a gente estar assistindo realmente de coração, para estar absorvendo todas essas informações, porque tem muita informação nessas aulas e são todas essenciais. Na aula 7 tem dica de atividade lúdica, coloca algumas brincadeiras, como jogos, como contação de história, essa questão dessa história maluca que eu tinha falado aí, jogo da memória, bingo, tem muita brincadeira que você pode estar utilizando, isso, claro, né, de acordo com a questão da história que você vai estar inventando, de acordo com a história que você não vai estar inventando, vai estar utilizando. Então você vai ter que estar relacionando essa brincadeira com o que você andou lá na tua literatura, lá fazendo, né, com as crianças. Na aula 8 fala sobre as orientações sobre o plano de aula. Na 9 sobre as referências, porque lembre que tudo que você utilizar tem que ter referência. Você pode pegar a imagem da internet, olha que legal, pode, só que você não pode colar ela igualmente como ela está lá na sua folha timbrada. Então, se você quiser pegar uma imagem da internet, de uma atividade pronta da internet, você vai ter que estar recortando. A professora ensinou lá no Photoscape para deixar uma imagem bem nítida, como ensinou também no Paint, a questão de recortar a imagem. Então você pode estar utilizando coisas da internet, estar utilizando bastante, desde que você pegue e saiba referenciar tudo certinho, porque tem que estar nas referências. Na aula 10 fala sobre a orientação para a gravação do vídeo. Lembrando que essa gravação do vídeo não é quando a gente vai estar mandando. A gente vai ter duas oportunidades de estar mandando atividade. A gente manda atividade, o professor corrige, vem o retorno. Se nesse teu retorno tiver apto, daí você vai gravar o vídeo. Caso não tiver apto, você vai estar fazendo as correções que o professor pegou e colocou ali para você estar fazendo, reenviando, esperando o retorno do professor. Veio apto, grava o vídeo. Se não vier apto no segundo envio, infelizmente vai ter que fazer a matéria de novo, porque a atividade vale 5 pontos e não adianta você estar querendo gravar o vídeo, porque você não vai ter a pontuação. Ele tem que estar apto para você poder estar gravando o vídeo, tá? Nesse vídeo, o que você tem que estar falando? Você tem que estar falando o teu nome, o nome do teu polo, que você vai estar apresentando a atividade 3 do estágio 5, que ela está apta, né? Como você vai estar iniciando a tua aula, como você faria para reconhecer os conhecimentos prévios dos alunos, vai estar apresentando a literatura, né? Mostrando ali ou dizendo o título e o autor, como eu falei. Se você tem o livro, você mostra o livro. Se você não tem o livro, você tem a opção de estar colocando aí na telinha ali a capa ou falando o nome do autor e o nome da história. E mostrando o recurso que você preparou. Obrigatório aparecer o recurso que você preparou. Então, que recurso? Aquele para contar a história, por exemplo. Você vai contar a história com algum recurso? Pois vai ter que fazer ele em casa, bonitinho, para chegar lá e estar mostrando que você se desempenhou, correu atrás das informações para estar fazendo algo bem legal para os alunos e para estar encantando os olhos dele e como trazendo conhecimento para a sua vida. Mostrar atividade de português e de matemática. Se você não quiser imprimir, não faz mal, você mostra aí na telinha, né? E caso contrário, você imprime, essa é a minha atividade de português, essa é a minha atividade de matemática e pronto, fala como vai estar encerrando a sua aula, apesar que lá no plano de aula a professora até já colocou, tem um aqui que vou estar encerrando, vou estar acabando, porque a questão dos docinhos, que antigamente os estagiários davam muito balinha, docinho, chocolatinho, para a despedida das crianças, isso não é legal, porque tem muita criança que tem às vezes
tolerância à lactose, algum problema de alguma alergia, então algum corante, sei lá eu, então não é legal. Então, se você quiser, se você pretender, e depois no final eu vou estar fazendo uma lembrancinha para as crianças para estar entregando, tem que usar a criatividade, uma bexiga, um lápis, alguma coisa diferente, mas não me vai fazer uma balinha, um chicletinho, um chocolatinho, que não pode. Feito isso, acabou. O tempo desse vídeo é de 3 minutos, mas ele tem ali um tempinho que eles dão a mais ali para você estar podendo fazer. Passando daquilo de lá, eles descontam, até 5 minutos eles corrigem. Passou de 5 minutos, já zerou. Então não passe de 5 minutos, eu indico até de não estar passando de 3 minutos, porque eu acho que até 3 minutos e meio, se eu não me engano, que é o que eles dão ali de tempinho ali a mais para caso você não fechou bem certinho 3 minutos. Eu indico tentar fechar o mais próximo dos 3 minutos para não dar problema, para ficar bem explicado e para ficar legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e agora no final eu vou tentar colocar o que eu peguei tudo nas aulas que precisa ter nesse plano de aula. Vou fazer mais uma partezinha aqui de vídeo. Vamos então para a parte do plano de aula, mais ou menos o que tem na folha timbrada, tá? Não estou dizendo que é 100% isso, mas é mais ou menos para quem já quiser estar procurando e se orientando. Eu fui pegando nas aulas conceituais, tirando print, e eu copiei tudo para poder ter mais ou menos uma noção para poder estar fazendo em casa, tá? Já. O nome da escola, que pode ser fictício, ou se você fizer observação pode utilizar esse. A turma e a série que você vai ter que estar colocando. Tem ali a questão de disciplinas e conteúdos, que seria de português e de matemática, que você vai ter que estar acrescentando também. O nome da literatura que você vai estar utilizando e o recurso, tem que estar lá escrito o recurso para a contação de história. Então, caso você utilize uma caixa surpresa, ou um avental, ou varal, ou alguma outra coisa, você vai ter que estar lá colocando, tá bom? Tem a questão do objetivo da aula. Até a questão do objetivo da aula, deixa eu pegar aqui que eu tenho uma coisa que eu anotei aqui, que é bem interessante, porque se não é só o objetivo, é o porquê que você está ensinando e o para quê. Então, nesse objetivo, você deve apresentar, são 3, né? De forma geral, mas ele tem que ter essa questão. A primeira palavra no infinitivo, né? Um verbo no infinitivo, aquelas verbos que terminam em R, né? Aprender, compreender, analisar, refletir, incentivar, entre tantos outros aí que podem ser utilizados, mas você tem que estar colocando o porquê que você vai estar colocando isso para o aluno e o para quê, tá? Materiais utilizados, se você utilizar algum material extra ali. E a questão do tempo de aula ali, essa primeira parte já estava como 4 horas, que é um período integral não, né? O período da tarde ou da manhã. Então isso daí já é um valor fixo que você não vai estar mexendo. Logo depois, começa o desenvolvimento da aula. O primeiro passo seria a questão da recepção dos alunos, como é que vai ser feito. E o segundo passo é a questão mais do levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, né? Imagino que seja, porque se você vai entrar na sala de aula, você vai ter que saber depois o que eles sabem, o que eles entendem sobre um assunto, então tem que ter mais ou menos uma noção aí, né? E normalmente o que vai vir depois será a questão da contação da história, porque se você vai ter uma atividade de português e uma de matemática, e vai ser em cima de uma literatura, você tem que estar lembrando da questão da contação da história, né? Daí depois aqui, o terceiro passo que estava colocando lá nas aulas seria a questão da atividade de registro individual de português. Como você faria a explicação dessa atividade, a questão do que os alunos estariam fazendo e como você estaria fazendo as intervenções, né, e as correções. Dessa mesma maneira, é a questão de matemática, né? A questão de como você vai explicar a atividade que você fez, o que os alunos vão fazer, como você vai fazer essa intervenção com os alunos, né? E essa correção. Na parte daí depois da atividade coletiva, pelo que eu percebi, é colocado ali a atividade que você vai desenvolver, como você vai explicar e o que os alunos vão estar fazendo, construindo. Mas assim, essa daí eu tenho assim um pouquinho de
de dúvida, mas assim também tem, eu acho que a questão da intervenção. Eu não consegui ver lá certinho, mas parece que tem a questão da intervenção, como é que você vai estar agindo numa situação dessa também com os alunos, tá? Na questão do sexto passo, que seria a questão da atividade lúdica, seria qual atividade que você vai estar fazendo com seus alunos, qual brincadeira, né? Como você explicaria também? Imagino que essa questão de o que os alunos fariam e a intervenção também. A questão dos minutos já estão já pré-definidos lá, então não tem muito o que você estar mexendo ali. As referências parece que vem ali nessa ordem ali sequência, né? Lembrando que a gente vai ter que se basear na BNCC, então imagino que as referências da BNCC tem que estar lá. Se você utilizar alguma imagem para querer fazer alguma coisa diferente ali na tua atividade, vai ter que estar referenciando. Se utilizar alguma atividade da internet, vai ter que estar referenciando. E o livro, né, literatura que você utilizou, também tem que estar referenciando. Como é que referencia o livro? Sobrenome do autor em letra maiúscula, vírgula, restante do nome, ponto. Qual é o nome do livro ali que você escolheu? Coloca ali em negrito, ponto, coloca a edição, a cidade, 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano. Isso daí acho que todo mundo já está sabendo, né? Daí depois vem a parte que seria para ser entregue para os alunos. Nessa parte você vai precisar ter a capa do teu livro. Pelo que eu percebi, é uma lauda, como eu falei, né? Então deve dar ali umas 3 atividades, imagino eu, para estar fazendo ali, para estar elaborando. Daí tem ali a questão do nome da escola, que foi colocado ali, o estagiário, a disciplina, que no caso de português ou de matemática, o nome do aluno, a turma e a data. Lembre que a turma é bem interessante a gente não esquecer de colocar, porque se a gente esquecer de colocar a turma, o professor simplesmente não vai ter como estar corrigindo, porque ele não vai saber se deu uma atividade de multiplicação, para primeiro ano, não vai dar. Então ele não vai poder começar a chutar. Então tu tem que, de certeza, sempre colocar essa questão da turma para facilitar tanto a correção, para tanto eles poderem estar conseguindo corrigir, né? A questão da atividade coletiva e da atividade, como eu disse, que é a lúdica, como eu falei, a professora falou que não seria obrigatório estar colocando na folha timbrada, mas caso quisesse, teria o espaço lá na folha timbrada para estar pegando e colocando e explicando certinho como é que você quer. Às vezes uma imagem, né, ou um nome ali da brincadeira para estar mais fácil, mas independente, lá depois no vídeo tem que estar explicando, tá bom? Agora acho que eu falei tudo. Falei de forma rápida, mas assim, eu tentei pegar o máximo de informações para tirar bastante dúvida do pessoal, porque eu estou vendo que tem muitas dúvidas, e vocês, com essas informações, vocês conseguem já estar antecipando pelo menos o livro, a literatura que vocês vão estar trabalhando, pensando em algumas brincadeiras, algumas coisas relacionadas a esse livro e até mesmo as atividades que podem estar sendo feitas, né? Para não deixar tudo para a última hora, porque quem deixar para a última hora nesse estágio, infelizmente, não sei se vai conseguir passar. E agora na reta final não compensa ficar para trás, tá bom? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.